15, Dia dos Pais hoje, né? Louvado seja Deus. Então, com certeza, né? O Pai Eterno tem uma palavra para você nessa manhã. Romanos capítulo 15. Abra sua Bíblia no versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, tudo que outrora foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Na minha tradução, porque tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos amados, como eu já disse, é um privilégio estar aqui nessa manhã. E para nós é mais privilégio ainda nós termos essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Jesus nos deu essa promessa, que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, Ele disse: eu estou no meio de vós. Jesus está nesse lugar, meu amado irmão. Nós não estamos simplesmente numa reunião entre amigos, ou entre família, ou num lugar apenas social para nos encontrarmos. Nós temos um encontro marcado com Jesus aqui nessa manhã. Passar por estas portas, qualquer religioso passa. Dobrar o joelho, fazer uma oraçãozinha básica ali, qualquer um faz. Mas entrar na presença de Deus, meu amado irmão, você tem que entrar em espírito e em verdade. Você tem que entrar aqui nessa manhã sabendo quem que você veio adorar. Porque se a noite foi ruim, se a noite foi boa, se doeu, se não doeu, se chorou, se não chorou, Deus esteve com você e está com você nessa manhã. Louvado seja Deus. E passar por estas portas, estar apático ao que está acontecendo no reino espiritual aqui, irmãos, isso aí é enfermidade para a nossa vida espiritual. Porque o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Se nessa manhã você não se derreter na presença do Senhor, diante do nosso sol da justiça, o seu coração vai sair daqui mais duro. E a palavra de Deus diz: é por isso que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem, débeis na fé, porque não se atenta para momentos como esse, de nos alimentarmos na palavra, de deixar gerar dentro de nós frutos, de acender essa chama, que a Bíblia diz que o fogo vai arder continuamente no altar. Nosso coração é um altar do Senhor. Você que entrou aqui nessa manhã, se liga, entra na presença do Senhor. Olha aí para esse irmão que está do lado, fala para ele: irmão, se liga, irmão. Passa a senha do Wi-Fi para ele aí, irmão, passa aí. Passa, fala para ele que é glória a Deus e aleluia. Fala para ele. Entra aí, irmão, conecta aí. Vamos lá, vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Vai direto, irmão. Fica conectado, né, assim. Agora se não tiver a senha do Wi-Fi, dá, né? Chega no enterro lá, irmão, o cara tá deitado, morreu lá, todo mundo chorando. A pessoa chega lá: qual que é a senha do Wi-Fi aí? Né? Aí a pessoa chorando olha para ele e fala: respeita o morto, rapaz. Aí ele olha e fala: mas é maiúsculo ou minúsculo? Irmão, a senha, dá a senha para ele aí, ó. Fala aí, ó, é glória a Deus e aleluia. Ô glória, aleluia. Você vai ver, irmão, como é que você vai ficar nessa manhã. A gente entra meio xoxo, né? A gente entra com sono, cansado. Mas dá lugar aí para você ver. Dá lugar. Às vezes eu chego na presença do Senhor, meu amado, e falo: meu Deus, mas eu tenho tanta conta para pagar, eu estou tão cheio de problema. Aí eu falo: Pai do céu. Aí eu digo: ô glória, né? Aí daqui a pouco estou lá de novo: Pai, o que eu vou fazer? Aí eu viro e falo: ô glória. Aí depois eu olho de novo e falo: meu Deus, né? Aí eu falo: ô glória. Aí tem hora que eu vou lembrar do problema, irmão, eu nem lembro mais.
Aí eu só falo, glória. Aí eu fico, glória, glória, e é maravilha. Dá lugar para a presença do Senhor, meu amado. Você vai sair daqui consolado, cheio do Espírito Santo de Deus. Eita, manhã maravilhosa, dia do Pai, e o Pai está de olho em você. Se tem uma coisa linda, irmão, que o Pai gosta, é quando alguém diz, olha, parece o Pai. Eita, ô glória, parece o Pai. Meu amado, o Pai está lá olhando para você. Parece o Pai. Pequenos cristãos, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, meu amado, tem essa humilde palavra para você. Apóstolo Paulo, homem de Deus, né? Tirado das fileiras do exército do inimigo, chamado para fazer a obra do Senhor, um grande líder, homem de Deus, letrado, doutor, profeta, evangelista, pastor. Escreveu 13 epístolas para a honra e glória do Senhor. Ora na prisão, ora sofrendo naufrágio, ora sendo chicoteado, ora sendo rejeitado. O homem, irmãos, era tão abençoado que não inchava nem com picada de cobra. Tomou uma picada de cobra, todo mundo vai morrer. Não morreu nada. Nem morreu e nem inchou, né? Homem tão abençoado que até o inferno conhecia ele, irmãos. Lembra? O camarada viu ele fazendo milagre lá, foi imitar ele, né? Em nome, né, do Deus de Paulo, né? Em nome do Jesus de Paulo. Aí o demônio olhou para ele e falou assim: que isso? O Deus de Paulo eu conheço. Falou, e Paulo eu também conheço. Olha, irmão, o inimigo conhecia Paulo. Falou, mas e você? Tu, quem é tu? Mas deu-lhe uma surra tão gostosa. O inimigo conhece. Ele sabe quem trabalha para o reino de Deus e quem não trabalha. Ele sabe quem é que está nessa terra aqui, irmãos, inteirado, no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E sabe quem está de bobeira também. Porque o que mais tem é gente de bobeira, né? Não sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã. Meu amado, o reino do mal, o sistema, tem demônios destruindo famílias, tem demônio levando meninos para as drogas, pessoas indo para a prostituição. No reino espiritual, muita destruição está acontecendo, meu amado. Mas também os anjos do Senhor estão dando ordem ao nosso respeito. Estão acampados ao nosso redor. Tem uma escada, eles estão subindo e descendo, respondendo às nossas orações. Deus está enviando os seus anjos. Louvado seja Deus, mas temos que estar atento a tudo o que está acontecendo. E vivemos em tempos difíceis. Tempo que muitas das vezes os pastores olham e dizem: meu Deus, como é difícil ser pastor. Na minha época que eu ajudava o meu pastor era mais fácil. Nunca foi fácil. Cada um teve a sua dificuldade. Mas sabe aonde nós encontramos consolo? Nas Escrituras. É aqui, irmãos, tem uma promessa para cada dia. E nós cremos em todas elas. E muitas das vezes não sabemos o que fazer, mas somos ensinados pelas sagradas letras. Nós olhamos e cada texto dá uma iluminação no nosso coração e uma direção. Nessa manhã a palavra diz: tudo que outrora foi escrito. Paulo dizendo, e não estava falando só do Novo Testamento, de tudo aquilo que ele aprendeu, não. Estava dizendo desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Estava falando dos livros proféticos, dos livros da lei, dos livros poéticos. Paulo estava falando que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Irmãos amados, se nós nos dedicássemos nessa palavra, se nós nos alimentássemos desse pão sagrado que veio do céu, nós seríamos mais fortes, nós seríamos mais confiantes, nós estaríamos mais na presença do Senhor Jesus. Muitas coisas não aconteceriam, porque a Bíblia, irmãos, é uma receitinha de bolo. Se você obedecer, meu amado, louvado seja Deus, o resultado vem. Às vezes a gente chega e diz: Senhor, cadê a minha bênção? E nada acontece. E você vem no outro dia: Senhor, cadê a minha bênção? E nada acontece.
Aí no outro dia nada, e passa-se os anos, nada, e vai passando e nada acontece. Por quê? Eu digo para você dessa noite, a sua bênção já está disponível para você, sabia disso? A tua bênção não depende de Deus. Como assim, pastor? Não depende de Deus, depende de você. Deus já disponibilizou ela para você. Agora, você está preparado? É por isso, irmão, o processo continua, não sai daquele processo. Deus está esperando atitude, Deus está esperando uma disposição diferente, Deus está esperando sacrifício, Deus está esperando cair a ficha. Irmãos amados, nós somos igreja do Senhor, não podemos andar como aqueles que não têm esperança, não podemos sair por aí como aqueles que não têm conhecimento, porque tudo que outrora foi escrito para me ensinar, para que pela fé e consolação nas Escrituras nós tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 5, a palavra de Deus fala sobre o tanque de Betesda, sobre um homem que já fazia 38 anos, que esse homem buscava um milagre, buscava uma bênção. Quanto tempo tem que você está buscando a sua bênção? E já quer rasgar a Bíblia? Já quer abandonar tudo? Quanto tempo tem? Já esfriou? Perdeu aquela né? Aquele brilho? Chegava cedo, não chega mais. Era o primeiro, agora é o último. Fazia com gosto, agora faz parecendo que está chupando limão. Chegava, né, e recebia todo mundo. Agora, quanto tempo faz, meu amado? Será que o Espírito Santo de Deus mudou? Será que Deus não está mais atuando? Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deus ainda continua sendo Deus. O Espírito Santo de Deus ainda continua capacitando homens e mulheres de Deus. Mas tem que ser ousado, meu amado. Tem que ser valente. Tem que ser intrépido. Não pode abrir mão. Não pode desistir. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 à direita, mas a Bíblia diz que tu não serás atingido. Oh, xalabassuriande canta labás. Tu não serás atingido, meu amado. Tua fé não vai se esfriar, não. O seu amor não vai acabar. Louvado seja Deus, aleluia. Porque nós temos consolo nessa palavra. E aquele homem fazia 38 anos, e ele ia lá, e ele dizia que sempre chegava alguém primeiro. A água agitava e ninguém colocava ele lá. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus estava pertinho dele. Jesus está pertinho de você nessa manhã. As suas lágrimas não estão caindo no chão, estão subindo até o trono do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, e Ele está colhendo cada uma. Deus sabe da tua dor, Deus sabe da tua frustração, do teu sofrimento nessa manhã. E Jesus estava do lado dele. E Jesus pergunta para ele, e ele diz: olha, quando a água agita, não tem ninguém para me colocar. Sempre vem alguém primeiro, né? Às vezes é assim, né, irmão? A gente sempre é o último, né? Toda vez que vai saber das coisas boas, já era, acabou. Rapaz, acabou ontem, né? Ó, se você investiu dinheiro em tal lugar, né, tá dando juros, tá assim, né? Aí quando vai lá, acabou. Fala, olha, logo na minha vez, né? Tinha época que quem trabalhava registrado ganhava mais do que quem trabalhava por conta, não era? Aí a gente doido para trabalhar registrado e não conseguia arrumar emprego. Aí quando arrumou emprego, aí quem ganha mais agora é quem trabalha por conta. Só chega atrasado. Tem gente que é assim, nos cultos também, pastor. Tem gente que só chega atrasado. Você está ali, né? Vamos, mulher, vamos. Aí ela, calma, não está na hora ainda não. Fala, mas já deu o horário. Fala, não, mas nós não estamos atrasados ainda. Só vai quando está atrasado. E a Bíblia diz, quem foi que chegou atrasado no culto lá? Quem foi que chegou? Hã? Não. Quem chegou atrasado foi a mulher, né? De Ananias, não foi? Quando chegou lá, o que já tinha acontecido? O marido já tinha morrido. E ela não sabia, chegou atrasado, né? Chega atrasado, canta o mesmo hino, né?
Dá oportunidade para não estava no culto, vai lá canta o mesmo hino. Não é pecado não, mas né? Fica estranho, né? Porque não prestou atenção. Quem chegou atrasado foi a mulher de Ananias. Chegou lá, ele já tinha morrido, irmão. Repetiu o mesmo erro. O que aconteceu com ela? Morreu também. Tem gente que só chega atrasado. E tem outros que só saem antes, né? Olha. Aí, Tancredo. Quem foi que saiu antes? Aí, Judas. Jesus falou, vai fazer o que você tiver que fazer. Vai fazer. Não é assim? Então não pode, meu amado, nem chegar atrasado, nem sair antes. É tudo do tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E nesse tempo, meu amado, olha para mim, é tempo de em todo tempo ser alvo os nossos vestidos e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele homem chegava atrasado, toda vez, ninguém colocava ele lá. E Jesus não tinha perguntado, Jesus só tinha perguntado o que ele queria, não era? Mas aquele dia era o dia da bênção, irmão. Olha para esse irmão e fala: hoje é o dia da bênção, meu amado. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra diz isso, irmão, para que nós tenhamos esperança. Nós estamos vivendo tempos muito frustrantes, difícil demais, meu amado. Difícil demais, meu pastor. Depois da pandemia tá difícil, viu? Tem crente que não voltou até hoje. Tem uns que não conseguem ficar firme. Cada um arrumou uma coisa para fazer e tá difícil vir para a igreja. A agenda tá cheia. Cada um preocupado com o seu negócio. Mas tudo que nós juntar aqui, irmão, vai ficar aqui. Mas o que nós colocarmos na mão de Deus, irmãos, tem valores eternos. Glória a Deus, aleluia. Nós é feinho, nós é sem dinheiro, nós não tem nada de precioso não, mas nós tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. 38 anos procurando um milagre, e a Bíblia nos ensina, irmão, ele não desistiu, ele não saiu do pé ali do tanque, porque ele esperava o mover de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: não desista, porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela fé e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem muita gente enganado, falando que o crente é doido, o crente não tem juízo não, o que esse povo está fazendo na igreja? Mas nós sabemos, irmão, que um dia vai haver um trovoado no céu, aleluia, louvado seja Deus, e vai cumprir a promessa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ser como as virgens prudentes. O azeite tem que estar na nossa vida. Você lembra antigamente, quando o sacerdote entrava no templo, eles amarravam uma cordinha nele, né? Amarravam uma cordinha e uma campainha, não era? Não era assim? E aí ele ia entrando, todo tremendo, e as campainhas, né? Tudo fazendo barulho. Aí eles falavam: olha, está vivo o homem, porque se entrasse lá dentro em pecado, morria, não era? E as campainhas tremendo ali e fazendo barulho. Enquanto estivesse fazendo barulho, estava vivo. Mas quando parava, morreu, não era? Olha para esse irmão do lado e fala: irmão, a campainha é tua boca. Tá fazendo barulho? Tá. Tá fazendo barulho ou morreu? Deus merece glória ou não? Olha aí, ó, tem campainha tocando aí, ó. Ô, glória. Louvado seja Deus. Irmão. Aleluia. O segredo é continuar. Se nós parar, nós morre. Nós fomos feitos para glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que outrora foi escrito para nos ensinar. Aqueles que glorificaram a Deus, aqueles que exaltaram a Deus até o fim, aqueles que não desistiram, louvado seja Deus, aleluia, alcançaram a promessa, estão aguardando apenas a promessa, louvado seja o nome do Senhor, da ressurreição. Mas todos eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, e a palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 9, que também tinha uma mulher, pastor, que ela tinha gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, já investiu tudo
para poder curar de um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que já não tendo mais nada, recurso nenhum, ela estava já desenganada. E a palavra de Deus diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. E mesmo sabendo que ela não podia tocar nele, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E ela enfrentou uma muralha. Ela enfrentou a cultura da época. Ela enfrentou a discriminação. Ela, com a sua impureza, com a rejeição que tinham sobre ela, ela foi assim mesmo. E a Bíblia é tão maravilhosa que, para nos ensinar, a palavra de Deus não diz o nome dela. A Bíblia diz uma mulher. Louvado seja Deus, aleluia. Deus está nos ensinando, meu amado. Não importa se é José, se é João, se é Célio, se é Felipe. Deus procura nessa manhã aquele homem. Deus procura nessa manhã aquela mulher, aquele adorador, aquele, louvado seja o nome do Senhor, que se prontificou ao adorar nessa noite. A mulher propôs no seu coração, ninguém disse para ela. Irmãos, a Bíblia não diz onde ela morava, a Bíblia não diz quantos filhos ela tinha, a Bíblia não diz a posição dessa mulher, mas a Bíblia diz uma mulher. E ela propôs no seu coração, ela foi se encontrar com o Senhor Jesus, e ela venceu as barreiras da época. E Deus procura homens e mulheres de Deus, que vençam essa barreira da frieza, que vençam essa barreira da preguiça, que vence essa barreira dessa falta de compromisso na casa do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu sou um dessas pessoas. Tem algum aqui nessa noite, aleluia, que está prontificado a ser usado por Deus? Essa mulher foi, passou, venceu aquelas barreiras, talvez levou empurrão, talvez levou chute, e quando ela chega na presença do Senhor, ela vem ali no cantinho, e ela com ousadia, ela sabia que não podia, irmão, mas ela foi lá e eita, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Oh irmãos, que maravilha, aleluia. Jesus estava ali sendo empurrado e fazendo um milagre e falando com seus discípulos. De repente, opa, eita, oh glória, alguém me tocou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro olha, como assim, Senhor? A multidão te aperta, tu está sendo empurrado aqui, tem tanta gente aqui, como assim alguém te tocou? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando alguém toca em Jesus é diferente, meu amado, aleluia. Pode ter multidão, pode ter muita gente, mas Jesus só vai olhar para aquele que tocar nas orlas dos vestidos dele, aleluia. Toca nas orlas dos vestidos de Jesus nessa manhã, aleluia, louvado seja Deus. Já tem gente tocando aqui nessa manhã, irmãos, porque está saindo virtude, o Espírito Santo de Deus já está pairando aqui, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos amados, Pedro diz, a multidão te aperta, mas Jesus diz, mas é alguém que me toca, porque tocar em Jesus é diferente, né? Aquela mulher tocou com fé, aquela mulher tocou com amor, aquela mulher tocou com submissão, aquela mulher tocou com esperança, ela tocou com confiança, meu amado. E é assim que você tem que tocar em Jesus nessa manhã. E Pedro dizia, a multidão te aperta. Tem gente que está apertando Jesus. Eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou rasgar minha Bíblia. E lá vai ele apertando Jesus. Ô irmão, não sai virtude assim não, irmão. Assim não sai não, irmão. Não aguento mais. Lembra do que eu falei aqui? Não está pronto para a bênção. Não está pronto. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz? Porquanto o amor de Deus. Eita, oh glória, aleluia. É, irmão. Quando a gente fala, irmão, o gostinho passa aqui, ó. Não tem como não glorificar, meu amado. Aleluia, louvado, né, pastor? A delícia, irmão. A Bíblia é gostoso demais, rapaz. Que maravilha, mas desce assim, ó. Coisa boa, glória, aleluia.
Não adianta querer apertar Jesus, não, filho. Chega com humildade, viu? Chega conhecendo o Deus que você está adorando nessa manhã. Aleluia. Porque a Bíblia diz, essa é a confiança que nós temos nele. Se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos concede. Porque Deus ainda é Deus. E os servos ainda são servos. E os adoradores ainda podem ser adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É dessa maneira, apertando Jesus. Mas teve uma coisa interessante ali, irmãos. Porque quando Jesus falou, alguém me tocou, a mulher já estava saindo. Pegou a bênção e queria cair fora. Mas tudo que outrora foi escrito, né, pastor? Foi escrito para ensinar a gente, né? Sai não, rapaz. Você não pegou sua bênção? Hã? Pegou, agora vai embora? Quer sair de fininho? Tem que ficar. A mulher pegou a bênção dela, encostou ali, ó. Saiu virtude, foi curada. Ó, né? Alguém me tocou. Parou na hora. Aleluia. Tem alguém tocando em Jesus aqui nessa manhã. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Fica na posição, viu? Fica na posição. O Espírito Santo de Deus está te procurando, aleluia. Tem alguém aqui que está saindo abençoado nessa manhã, aleluia, porque está saindo virtude. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, aleluia, consolando corações, enxugando lágrimas, aleluia, fortalecendo, vivificando, transformando, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a mulher para e diz, Senhor, fui eu. Oh glória, aleluia. Quem foi que tocou em Jesus aqui nessa manhã? Quem foi? Oh glória a Deus, aleluia. Jesus ainda está liberando virtude, meu amado. Louvado seja Deus, não desperdiça seu tempo não. Chora na presença do Senhor, aleluia. Vence, meu amado irmão, esse comodismo desse século e começa a se rasgar na presença do Senhor Jesus. Porque culto bom, irmão, é culto que tem Jesus. E Jesus está na terça, está na quinta, está na quarta, está na sexta, está no sábado, está no domingo, aleluia. Mas nós precisamos estar também, porque muitas das vezes é corpo presente e mente ausente. Mas tudo que outrora foi escrito para nos ensinar, aleluia, a nos colocar na presença do Senhor. Oh glória a Deus, aleluia. Deus não recebe qualquer adoração não, soldado. Não, irmão, qualquer adoração não. Nós estamos vivendo um tempo que, né, até ministro mesmo senta assim, ó, na cadeira, grande demais. Para glorificar a Deus, né? Só se der um microfone. Irmão, se der um microfone, né? Sai, sai fazendo aviãozinho e estrelinha, né? Mas se não der o microfone, aí não, aí o pastor aí vai esquentar até a orelha, né? Irmão, nós estamos vivendo esse tempo aí, tempo difícil. Deus não recebe qualquer adoração não. Fala para o irmão que está do lado, Deus não recebe qualquer adoração, fala para ele. A Bíblia diz que havia um príncipe da sinagoga, pastor, que chegou correndo, jogou, já caiu de joelho, bom mestre, Jesus falou, levanta rapaz. Ó, Jesus não quis não. Por que você está me chamando de bom? Levanta, não, vem cá. Irmão, para adorar é aqui, ó, viu? Ó, não é do seu jeito não, é aqui, ó. Louvado seja Deus, está tudo na palavra. Tudo que outrora foi escrito para isso, meu amado, para te ensinar, porque Deus é santo. Sede santo como eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Pastor, mas eu sou um pecador, todos nós somos, irmãos. Mas a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muita gente doente, muita gente acabada, triste, abatido, porque muitas das vezes não quer comer da palavra, não quer aprender, não quer vir para os caminhos do Senhor. Mas Deus nessa manhã tem um encontro marcado com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele diz, aleluia, eu recebo a adoração dos verdadeiros adoradores, e aqueles que me adoram em espírito e em verdade.
é aqueles, aleluia, que me ama, é aqueles que me buscam. Louvado seja Deus. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã, aleluia, que está sentindo a presença do Senhor Jesus? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, louvado seja Deus. E levanta um clamor junto comigo. Faça uma oração comigo, faça. Louvado seja Deus, aleluia. Peça para Deus: Senhor, fala com Ele, me ajuda, Senhor, me ajuda. Faça como Davi, como o salmista Davi fez, aleluia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Fala com Deus, fala. Sabe por que Davi disse isso? Aleluia, a Escritura nos ensina, porque tudo que foi escrito foi para nos ensinar. Ele fez isso porque ele sabia que ele não podia mudar o coração dele. Ele sabia que o pecado já reinava dentro dele, mas ele sabia que Deus podia mudar isso para ele. Ele sabia que o problema não era Betseba, ele sabia que o problema não era o mundo, ele sabia que o problema era o coração dele. E ele não queria ficar naquela frieza, ele não queria que o Espírito Santo saísse da vida dele. E ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lança fora da tua presença. Ah, irmão, volta para a presença do Senhor, volta, se humilha. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus está com saudade de você. Aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus está chorando nessa manhã. Cadê o meu adorador? Cadê o meu homem de Deus? Cadê a minha mulher de Deus? Aleluia. Cadê aqueles que se humilhavam na minha presença e me buscavam? Oh, glória a Deus, aleluia. Sacrifício para ti, ó Deus, é um coração aquebrantado, é um espírito contrito, e o Senhor não desprezará, aleluia. Deus não vai te desprezar não, meu amado, aleluia. Levanta o clamor nessa manhã, peça para Ele mudar o teu coração, mudar a tua mente, aleluia. Louvado seja Deus. Ora, vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta um clamor, diga: muda, Senhor, muda, eu não aguento mais isso. Louvado seja Deus. Senhor, tem adoradores aqui nessa manhã, Pai, aleluia, homens e mulheres de Deus, que não querem, Senhor, dar glória, meu Deus, ser o natural desse mundo não, Pai. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos, papai querido, que a tocha do Teu Espírito brilhe do nosso coração. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Venha encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Oh, xalabassuriande candalabás. Aleluia. Deus maravilhoso, Senhor da glória, derrama a tua graça, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Ah, Deus santo e bendito, eu sei que o Senhor está conosco nessa manhã. Deus, consola cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te pedimos, venha encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser
Glória a Deus, aleluia. Deus quer renovar você nessa manhã, aleluia. Peça renovo para Ele, peça renovo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, xalabassuriande, canta lavado. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Sempre, sempre estás por perto. renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Dê uma salva de palmas gostosa para Jesus. Aleluias. Eu sempre ensino a igreja, irmãos, a salva de palma gostosa, crente, ela vem com glória a Deus. Viu? É palmas e glória. Vamos dar uma salva de palma gostosa para Jesus aí, ó. Amém. Pastor Ivanildo, Deus te abençoe. Eu não canso de vir aqui não. Aqui eu gosto demais, rapaz. Quando eu vejo esse barbudinho tocando guitarra aqui, eu aprendo demais.